Sim, Portugal não colonizou somente o Brasil, colonizou também uma pequena região da África, bem mesmo no Sudeste. Estou a falar nada mais, nada menos de Moçambique. Hoje estou para citar a história de Moçambique. Sucos, meus alegres! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou José Alegre, este é José Diversão. Antes de mais nada, depois de menos tudo, vamos para o nosso conteúdo. Moçambique é um dos países mais pobres do mundo. Com cerca de 30 milhões de habitantes, Moçambique possui quase uma metade vivendo abaixo da extrema pobreza. O país é um dos mais desiguais socialmente falando, porque enquanto existem pessoas muito ricas, também existem pessoas muito e bem pobres. Em Moçambique existem cerca de 43 línguas nacionais e pelo menos a metade, uns 50% da população, fala e entende o português, que é a língua oficial de Moçambique. E também o português é considerada como sendo uma língua de unidade nacional, porque essas 43 línguas nacionais não são percebidas por todos. Então o português veio para unir todos esses povos que falam 43 línguas. A língua portuguesa chegou em Moçambique pelos portugueses, claro, há muito tempo. E é sobre essa história que vamos falar agora. Acredita-se que os primeiros povos a habitar esta região de Moçambique foram os povos Khoisan, que eram um grupo de caçadores e recoletores. Só que mais tarde, essa região foi marcada pela expansão Bantu, um grupo de pessoas que vinham da região abaixo do deserto de Saara, mais concretamente aquela região onde fica o atual país de Congo. Acredita-se que esses povos bantus chegaram seguindo o fluxo do rio Zambeze. E esses povos bantus já tinham consigo técnicas de mexer com a agricultura, conheciam a metalurgia de ferro, já tinham habilidades de mexer com fogo e também já domesticavam alguns animais. Acredita-se que a expansão bantu tenha acontecido aí por volta do século III depois de Cristo. Agora, avançando um pouco mais a história, a região foi marcada pela chegada dos árabes, isso por volta do século IX a século XII por aí. Estes árabes eram comerciantes que buscavam mineiros como ferro, ouro e também buscavam escravos. Importa referir que antes da colonização, há bem muito tempo atrás, já existia a escravatura. Então, os europeus não foram eles que trouxeram a escravatura para a África. Sim, a escravatura já existia há um tempão atrás. No país existiram alguns reinos e impérios, como por exemplo o Império de Mutapa, o Império de Gaza, o dos Maravi, etc. Ok, agora vamos avançar um pouco mais os séculos. Por volta do século XV, o caminho que os europeus usavam para chegar à Índia foi totalmente dominada por muçulmanos. E como vocês sabem, muçulmanos e cristãos, que na maioria dos casos, os europeus são na maioria dos casos cristãos, tinham uma certa rivalidade. Então os europeus não podiam mais ir à Índia usando aqueles territórios que já estavam a ser dominados pelos muçulmanos. Tinham que procurar uma outra alternativa de chegar à Índia para fazer as suas trocas comerciais. Durante esse processo, Portugal teve a missão de procurar um caminho alternativo para chegar à Índia. Foi daí que surgiu a ideia de ir pelo caminho marítimo. E essa fase foi a fase das grandes navegações europeias, conhecidas atualmente como expansão e penetração mercantil europeia, ou a era dos grandes descobrimentos. Numa das tentativas de procurar um caminho alternativo marítimo para a Índia, Portugal acabou por se perder no meio do Oceano Índico
e chegou em Moçambique. Isso em 1498, numa navegação em que Vasco da Gama estava a liderar. Primeiramente chegaram na região que hoje é conhecida como província de Inhambane. Foram bem recebidos e por isso aí apelidaram aquelas... E por causa disso, os portugueses apelidaram aquela terra de boa gente, porque foram bem recebidos. Depois, passado um tempo, os portugueses foram chegar na ilha de Moçambique, que antes dos portugueses chegarem lá, nem sequer tinha esse nome. Eu acho que não tinha nome. Nessa ilha, existia um comerciante árabe chamado Musa al-Bin Biki. E como os portugueses tinham chegado ali, começaram a chamar aquela ilha ali de Terras de Musa al-Bin Biki. Terras de Musa al-Bin Biki. Mais tarde ficou Terras de Moçambique. E o nome Moçambique seria atribuído a toda aquela região, toda aquela colônia portuguesa na região sudeste da África. Concretamente, em 1507, os portugueses passaram a ocupar o território moçambicano e usavam o território moçambicano como um entreposto comercial nas suas viagens para a Índia. Ou seja, era Portugal, depois Moçambique, depois Goa, Moçambique, Portugal. Enfim, visto que Moçambique é uma zona costeira no Oceano Índico. Os portugueses que habitavam Moçambique eram voluntários e também prisioneiros. Ou seja, se a pessoa cometia um crime lá em Portugal, como forma de punição mandavam essa pessoa para Moçambique. Ou seja, a maioria dos portugueses que cá estiveram eram criminosos. Em Moçambique os portugueses tiravam o ouro, marfim e, claro, os próprios moçambicanos. Foi aí que se intensificou o comércio de escravos. Uma crueldade que marcou o mundo. Durante a Conferência de Berlim, que tinha como objetivo a partilha da África pelos países europeus, Portugal apresentou seu plano de dominar toda a região que ligaria Moçambique a Angola. E esse projeto ficou conhecido como o Mapa Cor-de-Rosa. Felizmente ou infelizmente, não sei, esse projeto não foi mais adiante. Me diz aí, você que é angolano, como é que seria Moçambique sendo literalmente irmão de Angola? Como é que essa convivência seria? Me diz aí nos comentários. E já que você está aí embaixo, aproveite para deixar a sua inscrição e o seu like, caso queira saber mais coisas, curiosidades sobre a África, sobre Moçambique. Este é o canal ideal para ti. Já comentou? Já se inscreveu? Deixou o like? Vamos continuar com a nossa história. Sob a influência da corte de Lisboa, o tráfico de escravo foi uma das motivações desta insistente penetração. Tudo a partir de 1510 começou a ser feito de forma massiva. Os lucros gerados desta época, nos séculos seguintes, ajudaram o desenvolvimento industrial da Europa. Foram traficadas diversas pessoas que poderiam ajudar muito bem na produção e desenvolvimento da África. Mas como essas pessoas foram levadas para a Europa, a América, pelo mundo aí fora, a África ficou vulnerável. As religiões que cá foram introduzidas geraram conflitos e separação dos povos africanos. Passando um bocadinho a história, no século XX, a escravidão já tinha sido abolida. Portugal tinha autorizado a companhias estrangeiras que atuassem e explorassem os recursos no território moçambicano, com a condição de passar parte dos lucros para a coroa portuguesa. E essas companhias abusavam dos trabalhadores moçambicanos. Os trabalhadores negros tinham péssimas condições de trabalho, enquanto os trabalhadores brancos tinham melhores condições de trabalho. Os trabalhadores negros recebiam salários bastante pobres, e isso causou revolta nos trabalhadores negros. Com o fim da Segunda Guerra Mundial,
Diversos países africanos estavam a ganhar as suas independências e Moçambique não poderia deixar de lutar pela sua independência. Nessa época, Portugal estava sob a ditadura de António Salazar, que não queria de forma alguma considerar a hipótese de libertar Moçambique, até porque Moçambique nessa altura era uma província ultramarina de Portugal. Uma coisa que, sei lá, para mim não faz sentido. Grupos de libertação começaram a surgir. Portugal tratava esses grupos como sendo rebeldes e não lhes considerava como movimentos de libertação nacional. E esses grupos sempre fracassavam nas suas missões de libertar Moçambique. Foi aí que se destacaram três grandes movimentos: o NAM, MANU, o DENAM. Esses grupos tinham o mesmo objetivo: acabar com a opressão colonial portuguesa em Moçambique. Como eu disse anteriormente, esses grupos nunca obtinham sucesso. Somente no dia 16 de junho de 1960, diversos trabalhadores negros reuniram-se com o governante do distrito de Moeda para poder discutir as condições de trabalho que os negros estavam sujeitos. A resposta que o governante do distrito de Moeda naquela altura teve foi de massacrar a todos os trabalhadores. E esse grande e triste evento ficou conhecido como o Massacre de Moeda. E é lembrado até nos dias de hoje como o dia do Massacre de Moeda. Esse Massacre de Moeda foi a gota de água. Vocês estão ligados sobre Estados Unidos, União Soviética? Pois bem, a essa altura, essas duas grandes potências forneciam apoio político, militar a diversos grupos de libertação nacional África. Moçambique teve apoio da União Soviética. Foi exatamente nessa época em que surgiu o nosso grande Eduardo Shivambu Mondlane, que conseguiu unir os três movimentos que anteriormente eu citei, o NAM, o DENAM e MANU, num único movimento conhecido como Frente de Libertação de Moçambique, ou simplesmente FRELIMO. Exatamente no dia 25 de junho de 1962, os guerrilheiros da FRELIMO recebiam o devido treinamento na Argélia e também recebiam apoio da Tanzânia. Com o exército da FRELIMO pronto e Portugal negando a independência de Moçambique, a FRELIMO iniciou uma luta armada no dia 25 de setembro de 1964. E aí, meus amigos, a guerra já era para valer. Portugal enviou cerca de 30 mil soldados para o território moçambicano. Em contrapartida, a FRELIMO foi apoiada pela China e pela União Soviética em termos de armamento. A FRELIMO já fazia ataques surpresa e outras técnicas que aprenderam no seu treinamento e tiros para lá, explosões e... me empolguei. 3 anos depois, em 1967, estima-se que cerca de 20% do território moçambicano já estava a ser dominado pela FRELIMO. Infelizmente, no dia 3 de fevereiro de 1969, o líder da FRELIMO, Eduardo Shivambu Mondlane, recebe uma encomenda bomba que quando ele abriu, puf, e ele foi às cinzas. Esse dia, 3 de fevereiro, é lembrado nos dias de hoje como sendo o Dia dos Heróis Moçambicanos. Com a morte do seu líder, Eduardo Shivambu Mondlane, a FRELIMO ficou bastante instabilizada, ficou vulnerável. Nesse momento, o exército português atacou rotas que a FRELIMO usava para chegar à Tanzânia, atacou bases da FRELIMO, atacou aldeões acusados por colaborar com os rebeldes da FRELIMO. Nesse momento, um cara chamado Samora Moisés Machel, um antigo guerrilheiro da FRELIMO, começou a liderar a FRELIMO e a luta continua. Em 1973, a FRELIMO, na liderança de Samora Moisés Machel, adotou uma política de não tolerância ao colono português. E mesmo Portugal estando debilitado, não queria dar a independência para o país. E devido aos problemas que a guerra estava causando para Portugal, no dia 7 de abril de 1974, em Portugal, houveram manifestações
que resultou no cessar-fogo, e esse grande evento, essa grande manifestação ficou conhecida como a Revolução dos Cravos. É quando chegamos exatamente no dia 7 de setembro de 1974, onde se assinaram os Acordos de Lusaka, onde Portugal assinava e concordava em dar a liberdade ao povo moçambicano. E dia 7 de setembro, Ixulile pa colono, Pachupiman, lembe manyingi, namuncha se Ixulile. Canções nacionalistas me deixam arrepiado. Finalmente, desde 7 de setembro de 1974 até 25 de junho de 1975 foi o período de transição do governo colonial português para as mãos da Frelimo. Às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, eu não consigo imitar Samora Machel, meu. No dia 25 de junho de 1975, pelas 0 horas, no estado da Machava, foi declarada a independência total e completa de Moçambique pelo então presidente de Moçambique independente, Samora Moisés Machel. Moçambicanas, moçambicanos, operários, camponeses, combatentes, povo moçambicano, em vosso nome, às 0 horas de hoje, 25 de junho de 1975, o Comitê Central da Frelimo proclama solenemente a independência total e completa de Moçambique. Meu, deixa o like, se inscreva no canal para mais conteúdos desta natureza e muito obrigado a você que já é inscrito aqui do canal, vocês têm me dado muita força, são motivo para eu continuar a fazer esses vídeos. E você que ainda não é inscrito, se inscreve e se junta a esta família José Diversão, e prometo trazer mais conteúdos como este. E também a história de Moçambique não termina por aqui. Eu fiz um vídeo falando sobre a guerra civil que durou 16 anos aqui em Moçambique, a guerra mais sangrenta, mais violenta entre os irmãos moçambicanos. Você está a fim de assistir? Eu vou deixar na tela final e talvez na descrição e talvez também no comentário afixado. Clica no link e vai assistir a história dos 16 anos, a guerra civil daqui de Moçambique. E epa, eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo e Tanimambo.